Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje nós iremos falar sobre conteúdos relacionados aos gêneros textuais. Eu quero lembrar para vocês que hoje à tarde, a partir das 14h40, nós teremos as nossas lives, então quem puder participar, o pessoal que puder participar, ficarei muito agradecida, tá? Gente, uma coisa, hoje nós vamos falar ainda sobre a crônica e eu irei explicar partes do conteúdo para vocês, tá? De atividades tudo direcionadas. Lembrando que na semana passada, na sexta da semana passada, nós trabalhamos a questão da interação, da página 12 e 13. Então, quando for na nossa live, eu peço que vocês levem todas as conclusões, tudo que foi pedido para ser feito aqui na parte da interação, o objetivo que foi para ser trabalhado com vocês, tá bom, meus amores? Vejam, como eu falei para vocês, hoje nós ainda iremos retratar sobre a crônica e vamos trabalhar a parte da conexão, tá? Eu irei explicar passo a passo para vocês tudo direitinho. Meus amores, vejam, hoje às 14h40 teremos nossa live. Como vocês sabem, às quartas e sexta-feiras, às 14h40 está direcionada a live de português. Quem puder participar, estarei muito agradecida, porque vocês estarão colhendo frutos relacionados ao nosso conteúdo, tirando dúvidas, resolvendo questões, tá? E hoje, como vocês podem ver, está o livro digital de vocês, tá? Mas antes de irem para a parte da conexão, eu vou retratar um pouco para vocês o que foi a crônica. Basicamente, a crônica ela é uma narrativa curta, onde ela é baseada e inspirada em fatos que acontecem no nosso dia a dia. Então, foi como eu retratei para vocês. É uma narrativa pequena, uma história pequena, onde ela se baseia por informações que retratam o nosso dia a dia, e essas informações eles produzem uma narrativa onde apresenta um narrador, personagem, no qual ocorre num determinado espaço e tempo. Então, não é somente uma narrativa, não é somente uma narrativa curta, não é somente um texto argumentativo, não. Ela é uma narrativa curta que se baseia em fatos que ocorrem no nosso dia a dia, mas que precisam de narradores e personagens em um determinado tempo e espaço, tá? Ela é um gênero de linguagem acessível, porque, como eu falei para vocês, ela é encontrada em jornais e revistas e agora nos blogs. Então, com a evolução tecnológica, também podemos encontrá-las em blogs. Então, jornais, revistas e blogs encontraremos as crônicas, e por ela agregar informações e fatores a várias pessoas, por ela agregar informações a diversas regiões do nosso Brasil, ela precisa ser toda escrita na norma culta, de uma maneira leve e numa linguagem legível, tá? Por quê? Porque essa linguagem precisa ser acessível para todas as pessoas, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua formação, independente da sua região. Não podemos utilizar gírias nem dialetos direcionados à nossa região, já que podemos correr o risco da nossa crônica ela ser uma narrativa que possa levar a jornais, a revistas e a blogs de contrariedade nacional, né? De informações nacionais. Então, eu não posso levar uma crônica, eu não posso colocar na crônica gírias e informações, dialetos direcionados à minha região onde eu moro, porque outras pessoas de outras regiões poderão não saber interpretar a questão das suas informações. Ela é considerada um gênero híbrido porque ela trabalha acerca do jornalismo e da literatura, levando um pouco de humor, um pouco de sarcasmo. Ela trabalha todos os elementos narrativos
dentro de uma literatura, dentro de um jornalismo, tá bom? Então, bom, esse é um pouco do conceito, em que a crônica que a gente já retratou na quarta e já retratamos na sexta-feira, tá bom? Então aí vocês colocam na página 19, que é essa página que já está aí no livro de vocês, onde eu digo assim: você sabia que Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro cronista do Brasil? E aí, pessoal, vocês aí de casa, vocês sabiam que Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro cronista do Brasil? Escrito por Pero Vaz de Caminha, pois quem não sabia, Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro cronista do Brasil. Escrito por Pero Vaz de Caminha em forma de carta, o texto objetivava narrar ao rei de Portugal, Dom Manuel, as primeiras impressões sobre a terra descoberta e seus habitantes. Caminha não só registrava os fatos da viagem, mas descrevia em detalhe e impressões pessoais a nova terra e os seus nativos. Leia um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, tal como foi escrita na época. Reparem como a linguagem se apresentava na época e que mudança ela sofreu ao longo do tempo. Lembre-se de que o estudo de uma língua pela ciência se dá com base na linguística, que é a área que trata a variação histórica e diacrônica. Então, gente, ele foi considerado um cronista porque, além dele registrar fatos, além de fotografar fatos direcionados à viagem, ele também descrevia com muito detalhe, com muita clareza, com muita acessibilidade, informações pessoais sobre a nova terra, né? A terra que foi encontrada, que é o Brasil, e os seus nativos, que eram os índios. Então aí vocês podem observar que vocês vão encontrar a carta direcionada a carta que está direcionada ao que Pero Vaz de Caminha direcionou na época, né, considerando a questão da descoberta dos seus habitantes. Então, assim, ele trouxe de forma histórica e com muita expressividade a gente, desculpa que eu tô com uma alergia na garganta e coçando bastante, né? Mas vamos lá. Com muita expressividade as questões de como eram os seus nativos e a nova terra. Então ele fala assim, ele escreveu essa carta para o rei de Portugal, né, Dom Manuel, onde ele diz: Senhor, posto que o carpinta moro desta vossa frota, assim os outros capitães se crepunham a vossa alteza, a noua do achamento desta vossa terra noua, que se ora nesta navegação achou, não deixare também de dar isso de minha conta, a vossa alteza, assim como eu milhar poder ainda, que pelo bem poder contar, que pelo bem contar e falar, tu saiba pior que fazer. Aqui é todo um texto onde até, na verdade, encontramos uma certa dificuldade para retratar, para poder lermos do que é que ele está falando. Porque o que é que acontece? É difícil para nós entendermos do que é que está se tratando, o que é que está sendo retratado diante dessa carta, porque é uma linguagem onde nos nossos dias atuais a gente não utiliza, tá? Então o que é que acontece? Mas foi uma carta muito importante para o Brasil. E aí eu vou ler para vocês aqui uma coisa que eu escrevi, que eu grifei. A carta de Pero Vaz de Caminha
não é apenas um documento da história do país, mas também foi constantemente retomada pela literatura nacional. A expressividade, a riqueza de expressividade, a riqueza de expressões, de informações que Pero Vaz de Caminha produzia nas suas cartas foi de extrema importância, foi de tão grande valor que ela não se tornou apenas um documento histórico para o Brasil, mas sim, ela se tornou uma literatura nacional. Essa carta, ela foi escrita na língua portuguesa lá para o século XVI, e por isso que há a diferença do português que falamos na nossa atualidade para o português de hoje. Então, devido a essa grande diferença, por isso essa dificuldade de tentar ler e não conseguir interpretar todas as informações direcionadas a essa carta, tá? E o que acontece? Ele foi apresentado como um cronista pelo simples fato de representar com muita expressividade tudo que estava direcionado à língua portuguesa. Era de suma importância, aliás, tudo que estava direcionado ao Brasil era de suma importância que o rei de Portugal, Dom Manuel, ele soubesse o estilo de terra que estava sendo encontrado, quem eram os seus nativos, tudo com muita expressividade. E aí, por ele demonstrar toda essa expressividade, toda essa riqueza direcionada à literatura e retratando sobre a nova terra, que era o Brasil, o que aconteceu? Ele foi caracterizado como um dos primeiros cronistas do Brasil. E isso é muito importante no marco da história da língua, no marco da história do Brasil. Porque se faz presente um homem no qual ele não tinha influências para direcionar a crônica, mas com seu dom, com sua expressividade, ele conseguiu fotografar muitas informações direcionadas ao surgimento da nova terra e aos seus nativos, e, consequentemente, por tanta expressividade, tanto conceito, por trazer informações básicas, porque a crônica ela é uma narrativa curta que retrata informações do nosso dia a dia, mas com muita expressividade e com muita clareza, porque ela precisa ser passada de forma acessível, de forma legível. E aí, quando Pero Vaz de Caminha começa a produzir as suas cartas, na qual ele tenta retratar para Dom Manuel as questões de como é a terra que ele descobriu, ele retrata com tanta expressividade, com tanta riqueza, que com o passar dos anos, com a evolução dos anos, os estudiosos observaram que seria necessário fazer com que Pero Vaz de Caminha fosse o primeiro cronista do Brasil. Então é muito importante a função de cronista, a função de poder trabalhar, de poder mostrar a expressividade, como é tão saboroso, como é tão diversificado, como é tão gentil podermos escrever, podemos se expressar através das palavras. E foi isso que Pero Vaz de Caminha fez, ele pôde se expressar através de todas as palavras, tá bom? E com base nesse texto que nós acabamos de ler, deixa eu só voltar para cá. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu vou pedir para vocês produzirem uma pesquisa, só um minutinho. E essa pesquisa, ela direciona assim, com a ajuda do professor e dos colegas, só que aí vocês infelizmente não terão a ajuda dos colegas, mas se tiver dúvidas em relação à tradução, podem me chamar, que assim que eu estiver lá, eu estou com um probleminha no meu Instagram, mas eu vou tentar resolver. E quem tiver dúvidas sobre como produzir a crônica, é só me procurar, tá? Lembre-se sempre da estrutura, do tipo de estrutura trabalhado no texto, tá? Então, com a ajuda dos professores e dos colegas, traduza o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para o português contemporâneo, para o nosso português da nossa atualidade. 2. Observe como se escrevia no século XVI o substantivo feminino plural, o substantivo masculino plural, capitães. Responda.
A escrita dessa palavra do português daquele século difere muito com o português atual e como era escrita essas palavras. Então aí vocês vão explicar que se modifica muito, há muita diferença entre o português atual e como era escrita essas palavras. Terceira questão: quem foi Pero Vaz de Caminha? Se ele é português, por que ele é considerado o primeiro cronista do Brasil? E por que sua carta tem tanta importância? Então, de acordo com aquilo que retratamos mesmo, por que sua carta teve tanta importância? Por causa da questão da expressividade, da riqueza que ele trouxe, de poder observar do jeito dele, do jeito que estava ali, todo o nosso Brasil. Então, por isso que ele é considerado um cronista, tá? Então, para vocês terão que fazer essa pesquisa, que iremos debater hoje à tarde na nossa live. E além da página 19, eu quero que vocês respondam essas três questões B, C e D, que está direcionado às questões do conteúdo da página 17, tá bom? Então, página B, C e D para casa também. Pesquisa e página 18, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês participem da minha live hoje à tarde, tá bom? Eu estou esperando por vocês. É de suma importância, se faz muito importante, gente, que vocês participem da live, que vocês deem uma olhadinha, deem uma pesquisada. Quem ainda não consegue entrar pela plataforma, gente, é muito fácil. Então, dê uma olhadinha agora de manhã para ver se vocês conseguem, porque é muito importante, é muito, muito, muito importante vocês retratarem, vocês virem para a sala de aula para retirar dúvida, mesmo que seja uma sala de aula de ambiente virtual. Estamos propondo, estamos tentando retratar todas as informações, todos os conteúdos através das nossas lives e das nossas aulas gravadas, tá, meus amores? Um beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem e estou esperando a galera do 7º ano, viu? Hoje na nossa live. Veja só, eu não quero um pinguinho de gente não, eu quero muita gente como sempre. Então a galera que ainda não participou das lives, por favor, vamos participando, vamos interagindo na nossa live, tá bom, meus amigos? Beijo grande, até amanhã, até mais tarde, se Deus quiser, às 14h40. Tchauzinho, meus amores.